Turma de Processo Civil Execuções, pessoal, vamos chegando para a nossa primeira videoaula de conteúdo no primeiro semestre de 2021. Vamos inaugurar o nosso conteúdo trazendo uma exposição sobre o panorama da execução no processo civil brasileiro. Senhores, olha só, quando a gente fala de execução, a gente precisa lançar aqui a compreensão de que o procedimento executivo no Código de Processo Civil, ele se desmembra em dois distintos ritos. Por quê? Porque eu tanto encontro o procedimento executivo baseado em um título judicial, como eu também encontro um procedimento executivo com lastro em um título extrajudicial. Por isso se diz que no CPC, a gente tem nos artigos 513 e seguintes, nós teremos as disposições relativas ao cumprimento de sentença. E a partir do artigo 771, e seguintes, aí eu vou ter a execução autônoma. Execução autônoma. Senhores, essencialmente, nós iremos nos ocupar destas duas modalidades procedimentais ao longo do nosso semestre. Iniciaremos com o cumprimento de sentença. Isso vai pautar a nossa matéria para a primeira prova, e aí, após a aplicação da nossa primeira avaliação, a gente passa a discorrer, passa a nos empenhar a respeito da execução autônoma. Então, se você quiser saber de antemão a matéria da sua prova, você inicia no artigo 513 e a gente vai até o artigo 538. Por quê? Porque nós iremos estudar a parte geral da tutela executiva e depois vamos abordar os procedimentos executivos em espécie. Porque o cumprimento de sentença nada mais é do que uma execução judicial. Só que ela sofreu esse batismo, ela ganhou esse nome. Qual que é o nome da execução baseada em título judicial, segundo o CPC? A execução fundada em um título judicial, no CPC, se denomina cumprimento de sentença. Sempre que eu estiver diante de um título judicial, então a minha execução vai observar o procedimento descrito a partir do artigo 513. E este procedimento nós chamamos de cumprimento de sentença. Apesar do nome cumprimento de sentença, eu já vos adianto, advirta-se, que título judicial não consiste unicamente na sentença. A sentença não é o único ato judicial a embasar um procedimento executivo. Há outros títulos judiciais, há outros pronunciamentos judiciais que são reconhecidos, qualificados pelo legislador como sendo de títulos executivos judiciais. Apesar do nome, portanto, cumprimento de sentença, a sentença não é o único título judicial a embasar uma execução judicial. Eu tenho outros pronunciamentos judiciais, por exemplo, uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória pode embasar uma execução judicial? Pode, seguramente. Tá? Eu posso executar sob o rito civil um pronunciamento judicial estabelecido no processo criminal? Posso.
Tudo isso a gente vai ver. Calma, por hora é importante tão somente que saibamos que o cumprimento de sentença é o nome da execução judicial. Quando se fala em execução judicial, o nome é cumprimento de sentença. No entanto, o termo é ingrato, porque ele nos conduz a pensar que somente a sentença dá lastro a uma execução judicial. E isso não é verdade. Há outros pronunciamentos diferentes da sentença que podem ser executados judicialmente. Agora, em um outro campo, em um outro procedimento, eu vou encontrar a execução autônoma. Esta daqui está fundada em um título extrajudicial. Tanto os títulos judiciais, como os títulos extrajudiciais são definidos por lei, ok? Apenas se diz e se reconhece como título aquilo que a lei assim define. Se não há previsão reconhecendo um dado título como sendo próprio, então eu não posso afirmar que ele se qualifique como título executivo. É o que nós chamamos do princípio da tipicidade. Só é título executivo aquele que a lei diz que seja. Se a lei não reconheceu tal documento como título executivo, então eu não posso afirmar que se trata de um título executivo. Tanto os títulos judiciais como os títulos extrajudiciais devem observar o princípio da tipicidade. Só é título aquilo que a lei reconhece como tal. Portanto, há uma máxima que diz o seguinte, pessoal: nulo executio sine titulo. Nulo executio sine titulo. Sem título, nula é a execução. Não há que se cogitar de execução se não houver título baseando este procedimento. A pretensão executiva, ela se afirma, ela se repousa em cima de um título. E o título executivo só é reconhecido como tal se a lei o definir como título executivo. Princípio da tipicidade. Ok? Beleza? Senhores, olha só. Nós estamos apresentando duas modalidades de procedimento executivo. Uma que se desenvolve a partir de um pronunciamento judicial. Eu acabei de ter o cuidado de enfatizar com os senhores que, apesar do nome cumprimento de sentença, há outros pronunciamentos judiciais que também ensejam uma execução judicial. Além da sentença, uma decisão interlocutória, por exemplo, uma decisão homologatória. A gente vai conhecer em aula própria quais são os títulos executivos. Por hora, eu já estou fazendo essa entrega, pelo menos embrionariamente, para que quando nós falarmos a respeito, você assimile ainda com maior facilidade. O cumprimento de sentença é o nome que se dá para a execução judicial, a partir de títulos executivos judiciais reconhecidos pela lei, segundo o princípio da tipicidade. Lembrando-se sempre do brocardo. Nula é a execução sem título. Sem título, nula é a execução. E nesta outra modalidade executiva, aqui eu estarei atrelado a um título extrajudicial. O título extrajudicial são quais? Por exemplo, o cheque. Talvez o cheque seja o título executivo extrajudicial mais palpável, mais fácil da gente lembrar. Mas
Contrato de honorários. Sou advogado. O contrato de honorários é um título executivo extrajudicial. E olha que interessante. O contrato de honorários, ele não aparece reconhecido como título executivo extrajudicial no Código de Processo Civil. Mas a Lei Federal e Estatuto da Advocacia reconhece o contrato de honorários como um título executivo extrajudicial, obedecendo igualmente ao princípio da tipicidade. Cuidado, o princípio da tipicidade não se esgota no Código de Processo Civil. Se há lei especial, lei extravagante, reconhecendo um dado documento como título executivo, ele é título executivo, porque a lei assim o definiu. Portanto, o princípio da tipicidade ele não se exaure, não se esgota naqueles títulos dispostos no CPC. Basta que haja lei reconhecendo essa qualidade. Ok? Beleza? Senhores, olha que interessante. Aqui, o cumprimento de sentença, ele só se desenvolve a partir de um pronunciamento judicial qualificado como título executivo. Ora, um pronunciamento judicial. O judiciário teve que fabricar o título executivo. Aqui não. Na execução autônoma, por isso se diz autônoma, o que acontece? O título executivo ele não precisa, ele não reivindica, não há necessidade de um processo prévio. Você simplesmente pega o cheque e executa. Você simplesmente pega o contrato de honorários e executa. Você simplesmente pega uma letra de câmbio e executa. Aqui não. Aqui há necessidade de um processo prévio, a partir do qual o título executivo será fabricado. Por isso que o título é executivo judicial, porque o poder judiciário é que fez nascer o título. Aqui não. Aqui o título é reconhecido pela lei, aqui também. No entanto, aqui não houve necessidade de um processo prévio, de um processo precedente. Senhores, vejam, quando eu falo em cumprimento de sentença e compreendido que o cumprimento de sentença, sendo uma execução judicial, este é o nome, ele necessita de um processo, isso nos conduz a raciocinar que o procedimento executivo ele tem um propósito muito claro, um objetivo muito bem delineado, muito bem especificado. Quem teve processo de conhecimento comigo, vou apagar o quadro, hein? Quem teve processo de conhecimento comigo, vai lembrar o seguinte. Lá no processo de conhecimento, prepondera a atividade cognitiva. A tutela cognitiva é o marco, é a essência do processo de conhecimento. O ambiente de cognição pelo juiz se constrói à luz das narrativas da tese do autor e da antítese do réu, e a partir das provas que ambas as partes produzem no processo. É por isso que no processo de conhecimento, especificamente no procedimento comum, isso você já tem domínio, eu antes tenho uma fase postulatória, depois eu passo para a fase de especificação de prova e a fase saneadora, e possivelmente, não obrigatoriamente, mas possivelmente, eu avanço para a fase instrutória. E só ao final eu chego à fase decisória. O processo de conhecimento ele se organiza, se estrutura dentro do procedimento comum
colhendo a tese do autor e a resistência a essa tese, a resistência à pretensão pelo réu, e ambas as partes produzindo provas. Tudo isso a alicerçar o convencimento do juiz, que a partir de um juízo de silogismo, afirma a sentença, reconhecendo a procedência do pedido formulado pelo autor ou julgando este pedido improcedente. Veja que o processo de conhecimento, portanto, nada mais significa do que levar ao conhecimento do juiz, ao conhecimento do magistrado, tudo aquilo que ele precisa para que possa operar a sua decisão e o Estado juiz entregue a atividade jurisdicional. Simples assim. Houve no processo de conhecimento o acertamento do direito. O processo de conhecimento, a partir da tutela cognitiva, dos atos de cognição, ele tem em vista promover, buscar o acertamento do direito. Porque se a Renata me deve, mas essa dívida não está estampada, Renata, em um cheque, se essa dívida não está inserida em um contrato de honorários, eu não posso executar a Renata. Eu primeiro preciso do pronunciamento do Poder Judiciário reconhecendo que essa dívida existe, declarando a existência dessa dívida, para em um segundo momento condenar a Renata à obrigação de pagar quantia. O processo de conhecimento, ele busca o acertamento ou a definição do direito. Será que a Renata realmente me deve? Aí eu vou contar uma história para o juiz. Que em tal dia eu celebrei um contrato de tal natureza com a Renata, foi pactuado o preço de tanto pelo serviço ou por alguma coisa que eu tenha vendido a ela. No entanto, ela se quedou inadimplente, apesar das notificações, as conversas registradas por e-mail, pelo WhatsApp, enfim. Aí eu conto essa história para o juiz e o juiz vai ter que se convencer de que realmente a Renata tem uma dívida comigo. Porque, por hora, eu não posso sair executando a Renata. Eu não tenho um título executivo extrajudicial. Porque se eu tivesse um título executivo extrajudicial, se a Renata tivesse me dado um cheque, e esse cheque voltasse sem fundo, eu executaria, dispensando um procedimento judicial prévio. Não haveria necessidade disso. Aí eu iria para a execução autônoma. Por que autônoma? Porque ela por si só se basta. Eu não preciso de um processo precedente, anterior. O cumprimento de sentença, o próprio nome já sugere, ele cumpre o quê? Uma sentença. Ele cumpre o que foi estabelecido em um pronunciamento judicial. Mas para se cumprir um pronunciamento judicial, há necessidade de um procedimento anterior que leve ao pronunciamento judicial. E mais uma vez, reforço, insisto, enfatizo, perdoe a insistência. Mas cumprimento de sentença não se exaure, não significa dizer que a única forma de se executar judicialmente seja através de uma sentença. Há outros títulos reconhecidos pelo Código. O processo de conhecimento busca o acertamento do direito. Porque o pronunciamento judicial de cunho declaratório e condenatório, que obriga a Renata a me pagar determinada quantia, este pronunciamento ele definiu o quê? Definiu o direito. Acertou o direito. Renata realmente deve Caio. Pronto. O direito foi definido, foi acertado. Havia uma crise jurídica. A crise jurídica foi pacificada pela sentença. Essa crise jurídica foi
resolvida. O direito agora está acertado. E, portanto, a partir de agora, eu tenho um título, mas um título executivo judicial. O processo de conhecimento, portanto, a partir da tutela cognitiva, colhidas as provas, as narrativas de autor e réu, alcançou-se o acertamento, a definição do direito, e o processo de execução, tanto faz se esse processo de execução é o cumprimento de sentença ou se é a execução autônoma. Já apresentei a distinção entre ambas. Aqui título judicial, aqui título executivo extrajudicial. O processo de execução judicial ou extrajudicial, ambos têm um propósito distinto do processo de conhecimento. Aqui o que importava era o acertamento do direito, a definição do direito. Agora aqui não. Uma vez que o direito está acertado, seja porque já estampado em um título executivo extrajudicial, seja porque houve um pronunciamento judicial pacificando a controvérsia e resolvendo a crise jurídica entre as partes, definindo-se o direito existente entre elas, a partir de agora, que o direito já está acertado, eu tenho um outro propósito, uma outra ambição, que é a efetivação material do direito definido ou acertado. O processo de execução se liga à efetivação material do direito. O processo de conhecimento se liga ao acertamento do direito. São propósitos muito diferentes, muito distintos, inconfundíveis. É por isso que o Araquém de Assis, ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu acho que ilustra bem, eu acho muito didático. Vou compartilhar com vocês. Aliás, é um outro livro, não sei se eu acabei comentando com vocês a respeito do livro do professor Araquém de Assis, Manual de Execução, calhamaço desse tamanho. Ele diz o seguinte, que no processo de conhecimento, olha que legal, a gente visualiza atos de gabinete. Olha a expressão que ele usa. Atos de gabinete. Por quê? Porque a petição inicial, a contestação, a réplica, a audiência, tudo se realiza perante o juiz. As audiências acontecem no átrio do Poder Judiciário. Tudo ali circunscrito, intramuros, no gabinete do juízo. São atos que propiciam, que possibilitam o exercício de uma tutela cognitiva. É o que marca o processo de conhecimento. E aí o Araquém de Assis usa a seguinte expressão para o processo de execução: atos de campo. Professor, desenvolve mais isso, por favor. Os atos de campo estão ligados ao quê? À efetivação do direito material. Porque a Renata me deve. O pronunciamento judicial reconheceu isso. Há uma dívida dela comigo. Houve uma condenação da Renata, que agora está obrigada a me pagar dada a quantia. Na hipótese, eu estou aqui cogitando de uma obrigação de pagar. Mas poderia ser de outra natureza a avença. Poderia ser uma obrigação de fazer. Eu contratei um serviço, o serviço não foi prestado.
Contratei uma empresa para realizar uma obra no meu apartamento. A empresa não concluiu, não entregou o serviço. Obrigação de fazer. Senhores, vejam, os atos de gabinete, eles são os atos que se associam ao processo de execução, ao processo de conhecimento, perdão. E os atos de campo são os atos que estão associados, isto sim, ao processo de execução. Atos de gabinete, processo de conhecimento. Atos de campo, processo de execução. Porque a Renata me deve. Mas eu preciso efetivar materialmente esse direito. Eu tenho um papel, uma decisão judicial falando que ela me deve. Um título executivo judicial. Ou poderia ter um cheque, em que ali eu também identificaria que ela é minha devedora. Mas de nada adianta eu ter estes títulos se esta obrigação de pagar ela não se efetiva. E aí os atos de campo são tendentes exatamente para isso. Quais são os atos de campo? É quando você sai do átrio do Poder Judiciário. Quando você sai do Poder Judiciário para realizar os atos de campo. Tendo em vista o que? A efetivação de um direito material definido no processo de conhecimento ou já estampado em um título executivo extrajudicial. Eu vou efetivar materialmente esse direito. Penhora. Aí o oficial de justiça vai na casa do executado e penhora bens para o quê? Para satisfazer materialmente a execução. Porque a partir da penhora, eu posso pegar aquele bem, vender, transformar em dinheiro. Eu posso entregar aquele bem para o exequente, para o credor. E o credor gostar daquele bem e falar assim, olha, eu me dou por satisfeito com este bem. Este bem aplaca a dívida, ele salda a dívida. Encontrou um carro lá. João deve a Pedro a quantia de 50 mil reais. Achou-se na garagem de João um carro. Penhorou o carro. Pedro falou, bom, ok, gostei desse carro. Vou tomar para mim como forma de pagamento. Qual que é o nome disso? Adjudicação. Calma, a gente vai ver pormenorizadamente isso. Estou apenas expondo aos senhores em que consistem os atos de campo, lançando uma compreensão a partir da qual a gente vai desenvolver os nossos estudos ao longo do semestre. Tudo bem? Beleza? A diferença das tutelas que se realizam no processo de execução? Aqui eu tenho uma tutela executiva, com atos materiais. Aqui eu tenho uma tutela cognitiva. Aqui eu procuro a efetivação do direito no processo de execução. Já no processo de conhecimento eu busco o acertamento do direito. Tudo bem, pessoal? Bem, desenvolvemos importantes noções hoje. Eu não quero avançar, embora tenha colocado no título da nossa, lá no Classroom, mas vou até editar. Na próxima videoaula eu vou tratar do processo civil sincrético. Quero falar com vagar, não tem necessidade de corrermos. A gente vai desenvolver maiores compreensões a respeito do nome cumprimento de sentença e execução autônoma. Por hora, você já sabe dialogar um pouquinho a respeito disso. O processo de conhecimento, ele conduz à formação de um título executivo. E esse título executivo, para ser executado, ele precisa de um procedimento chamado cumprimento de sentença, que é a execução judicial. Ok? Tá bom? Agora, se eu tiver já o reconhecimento do direito em um título executivo extrajudicial, eu não tenho o cumprimento de sentença. Eu tenho a execução autônoma.
A gente vai desenvolver maiores distinções entre um e outro. Feito isso, aí a gente passa a se concentrar no cumprimento de sentença até a realização da primeira prova. Beleza, pessoal? Ok? Maravilha! Logo mais eu encontro vocês então no Meet para a gente tirar algumas dúvidas que porventura existam com relação a este primeiro conteúdo. Tá certo? Obrigado! Tchau, tchau!